é que você só vai conseguir ter sucesso se você ativar a felicidade dos outros. Se você der propósito para a vida dos outros, se você trouxer alegria para os outros, seja o que for que você faça. Se você não conseguir responder o porquê você faz alguma coisa e o teu porquê não ativar os outros, não vai durar muito. Se você faz alguma coisa só porque você quer ficar rico e famoso, não vai se sustentar. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E hoje aqui comigo eu tô com meu irmão e sócio, Gustavo Zanon, e nós temos um convidado muito especial. Foi o primeiro e único sócio do Donald Trump, Ricardo Bellino. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Zanon. Gustavo, prazer em te conhecer também. Vai ser uma alegria poder compartilhar aqui um pouco com os teus seguidores. Maravilha, Ricardo. E pra gente estar começando aqui, conta um pouquinho da sua trajetória, da tua infância, conta um pouco da sua história até chegar onde você chegou. Zanon, vamos lá. Tentando contextualizar de uma maneira, fazendo de uma história longa, curta, né? Eu te diria que se eu posso me definir, se tem algo que me define, é ser um cozinheiro de sopas de pedra. Eu sempre fui aquele jovem inquieto, empreendedor, que sem ter um tostão no bolso, falar inglês, ter formação acadêmica, uma pedra. Mas uma paixão enorme, uma vontade de empreender, uma vontade de mudar a realidade das coisas, foi o que sempre me motivou a desenvolver projetos que a grande maioria das pessoas julgava absolutamente impossível. Eu, na verdade, tenho que te dizer que eu adoro desafiar o paradigma do impossível. Para mim, essa é a maior motivação que eu tenho. E lá na minha infância, eu era um jovem tímido, inseguro, com muitas crenças limitantes. Você nasceu aonde? Eu nasci em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Fui criado, né, e cresci no Rio de Janeiro. E, enfim, foi uma infância muito interessante de um avô comerciante português que me inspirou demais. Né? Eu gostava muito de participar dos almoços na famosa confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro, e escutar aquelas histórias dos comerciantes contando as suas bravatas, né? E aquilo me inspirava demais. Mas eu era esse cara, né, com muitas limitações, muitas crenças limitantes, muito tímido, né? E, enfim, tem um episódio muito engraçado, né, porque eu tinha sempre um problema, né, que eu faço questão de não perder esse problema, que é pensar grande, né? Porque pensar pequeno e pensar grande custa a mesma coisa. Então eu gosto de pensar grande. E eu ia na festinha, né, de aniversário dos meus amigos, tinha aquelas baladinhas, e eu tinha uma menina da minha classe que era o amor, assim, a paixão platônica da minha vida. A menina mais linda da escola. E eu, obviamente, naquela época, você tinha que convidar a menina para dançar. Convidar a menina para tirá-la para dançar. E o DJ lá tocando, não sei o quê. E aí eu, obviamente, tomei coragem, né? Foi um negócio absurdo e pedi ela para dançar. E ela me deu um não sonoro, né? Porque, obviamente, ela era a mais bonita da escola. E eu era o ajeitadinho, que é o feinho arrumadinho. Então você imagina que ela queria tentar outras possibilidades antes do último, que seria eu, né? Aquilo foi um choque para mim tão grande, eu fiquei tão assim deprimido com aquela rejeição, que eu, me envergonhado que estava, né, fiquei lá do lado do DJ, porque não tinha o que fazer. Meus amigos caçoando de mim, as meninas dando risada. E aí eu fiquei do lado do DJ. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, meu amigo, conversar não dá, eu estou trabalhando, você não está vendo? Mas você pode me ajudar. E eu adorava, já na minha infância, mixar, passava horas ouvindo música, mixando. E ele falou, você pode me ajudar aqui. Bom, para fazer essa longa história curta, eu não só ajudei, mas me tornei o DJ mais bacana da escola. E aí eu percebi que eu podia ativar minha autoestima e ganhar a confiança que eu não tinha ainda reconhecido. E aí eu entendi uma coisa muito importante na minha vida e que eu carrego até hoje, é que você só vai conseguir ter sucesso se você ativar a felicidade dos outros. Se você der propósito para a vida dos outros, se você trouxer alegria para os outros, seja o que for que você faça. Se você não conseguir responder o porquê você faz alguma coisa e o teu porquê não ativar os outros, não vai durar muito. Se você faz alguma coisa só porque você quer ficar rico e famoso, não vai se sustentar. E ali eu entendi numa brincadeira de criança, que eu era
regente, um maestro daquela festa. E eu me lembro que era o hit naquele momento, era Lança Perfume da Rita Lee, e foi a primeira festa que eu fiz sozinho, lá no Arpoador, na casa de um grande amigo meu. E eu me lembro que quando a música chegava no refrão, Lança Perfume, eu tirava 100% da música e as pessoas eufóricas continuavam cantando. E depois de alguns segundos eu voltava com a música e eles estavam no mesmo ponto e aquilo gerava uma euforia. Então eu me percebi um maestro daquela orquestra de pessoas que estavam felizes. Então ali eu conquistei essa autoconfiança. E essa autoconfiança foi me dando a base para eu poder ousar ainda mais nas minhas iniciativas que eram consideradas uma loucura. Por exemplo, quando eu leio numa revista de moda a história extraordinária do John Casablancas, o fundador da Elite, e aquelas modelos maravilhosas da Elite. E eu pensei, o Brasil não tem uma agência dessas. Eu tinha conhecido a Luísa Brunet fazia pouco tempo e vi que ela estava num conflito com a Dijon, numa guerra judicial de marcas registradas impropriamente. Eu falei, mas como uma modelo dessa não tem uma agência internacional? Tem um problema, tem uma oportunidade. E aí eu falei comigo mesmo, vou ser sócio do John Casablancas. Só tinha 3 probleminhas naquele momento. Não falava inglês, não conhecia ninguém na indústria da moda e não tinha um tostão. Isso você tinha quantos anos de idade? 19. Cara, molecão de tudo. E aí eu peguei, vocês podem imaginar que não tinha Google, né? Não tinham inventado a internet ainda, o Google muito menos. Não deu para chamar ele no LinkedIn. Não tinha LinkedIn do John Casablancas, muito menos o Instagram. E aí eu peguei, eu percebi que na revista tinha uma reprodução de um pôster da agência com aquelas fotos das modelos, e ali tinha o logotipo, o endereço, o telefone e o telex, meu amigo. No dia seguinte, peguei, ampliei aquela página, consegui extrair o número do telex, pronto, Google, da época das pedras, da Idade das Pedras. E mandei um telex para o homem, que obviamente eu tive que pedir para um amigo traduzir. Bom, foram vários telexes, foram várias noites e dias de muita ansiedade, até que o cara falou, olha, vamos marcar uma reunião. Escute, quanto tempo levou isso daí? Até você começar a mandar mensagem e a mensagem... Ah, meu amigo, uns bons, sei lá, 3, 4 meses. Nossa. Eu gosto de questionar isso porque o jovem de hoje acha que as coisas têm que desiste ser muito rápido, né? Desiste rápido. Eu sempre pergunto porque ninguém tem noção do que era isso antigamente, né? Não, e aí começou uma outra jornada. Como é que vai para Nova York se não tem dinheiro? Aí eu descobri que a DHL, que é essa grande empresa de transporte de documentos, estava chegando no Brasil e como ainda estava chegando, tinha uma política informal. Ela convidava jovens universitários que tinham interesse de fazer a viagem, então levava no espaço de bagagem os malotes, só podia viajar com a mala de mão e tinha que ficar uma semana lá. Então presta atenção, não tinha cartão de crédito internacional nem dinheiro para ficar no Plaza. Então era o seguinte, já arrumei um trabalho para ser courier da DHL, porque o diretor-geral adorou a minha história, eu fui lá conversar com ele, ele falou, tá tudo certo, você vai ser meu courier número 1, mas vai me convidar para os concursos da agência assim que esse negócio der certo e vai dar certo. E ele me deu esse incentivo. E foi muito bacana. E aí eu viajava para Nova York como courier, né? Ficava no YMCA, que é aquele hotelzinho de estudante com banheiro comunitário. Mas posso dizer uma coisa para vocês. Se eu fui o único sócio do Donald Trump, eu também fui o único courier a viajar de primeira classe na Varig. Porque eu chegava mais cedo lá no gate, lá no JFK, e o gerente da Varig me perguntou, mas por que o senhor chega tão cedo, né? Aí eu expliquei, né, a história toda. Ele falou, não, eu tenho que te pedir uma gentileza. Falei, claro. Minha filha fez umas fotos e está me enlouquecendo, porque ela fez um book que quer ser modelo. Bom, parênteses, não tem um pai e uma mãe que não acha que sua filha vai ser a próxima Gisele Bündchen, né? Sim. Bom, fecha parênteses. Ele falou, você faria a gentileza, sem me prometer nada, de levar as fotos para que alguém possa avaliar? Falei, na próxima viagem está feito. Ele falou, então eu quero lhe dizer o seguinte, a partir de hoje, inclusive nesta noite, você só viajará de primeira classe. Uau. Então, que top. Sem cara. dinheiro, sem nada. Sem nada, mas eu vivi aquela experiência. Então você imagina, como dizia o John Casablancas para mim, falou, Belino, a pessoa tem que ter mente milionária, tem que pensar como rico. Não quer dizer que você tenha milhões na sua conta, mas se você não tiver a atitude e pensar de forma próspera, você pode resultar em ser um miserável, um cara pobre de espírito,
com dinheiro na conta. E tem muita gente assim. Então ele me deu... Isso foi a minha realmente... Essa foi sua virada de chave. Foi virada Mudar de chave. o mindset. Zanon, virada de chave e assim, matrícula da escola da vida, que eu nunca mais saí, entendeu? E que é um grande projeto também que eu faço. Mas enfim, só para concluir rapidamente aqui, então eu fiz isso, deu certo, eu disse não a todos os nãos que eu escutei ao longo desse período, fui à luta, assinei um contrato que parecia uma maluquice, porque o homem queria me vender uma franquia, para quem viajava de graça, ficava no YMCA, queria me vender uma franquia por $20 mil para fazer o concurso no Brasil. Não, e $20 mil, se a gente trazer para valor presente, a gente tá falando de 200, tá falando de R$1 milhão. Vai, vamos resumir aí. Pode milhão ser. de reais. Então presta atenção, era 20 mil, tá? Que ele queria por me dar o direito de realizar o concurso no Brasil. Calma, depois tem todas as despesas, é só a licença. Você tá autorizado. Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas então, John, por que a gente não faz o seguinte? A gente já tá no Brasil, pega o vizinho lá, Argentina, que tem mulheres muito bonitas, e fazemos uma final em Punta del Este, que é o balneário, assim. Ele falou, pô, você é atrevido, ambicioso. Vou fazer um pacote com você. Em vez de te cobrar 60 mil, só vou te cobrar $50 mil. Falei, querido, pra quem não tem um tostão, $50 mil ou 20 dá igual. Vamos assinar o contrato de $50 mil. Bom, querido, pra te dizer que eu voltei pro Brasil, bati na porta de todas as agências de propaganda, clientes em potencial, patrocinadores, e quero te dizer que, contrariando todos aqueles que disseram que eu era um louco, eu encontrei, depois de ouvir muitos nãos, o Nelson Alvarenga, meu padrinho, querido amigo, dono da Elos, que assinou um cheque de $1 milhão. Uau! Para comprar os direitos Olha. exclusivos Chega a arrepiar, cara. do concurso da Elite. Que em 1988 eu realizei a primeira edição aqui no Brasil, com uma campanha criada pelo Nizam, que me fez um freela. Meu amigo que trabalhava na WGGK, não era nem W Brasil ainda, como redator. E a campanha chamada Você Pode Virar Moda, Elos Looking, The Look of the Year. E no dia 8/8 de 88, no Golden Room do Copacabana Palace, esta criatura inaugurou a primeira edição do concurso que veio a lançar, anos seguintes, a Gisele Bündchen. Uau! Então, assim, essa eu acho que é uma experiência, uma reflexão e uma inspiração para quem nos assiste, de dizer o seguinte, não tem sucesso fácil, não tem enriquecimento fácil, tem que saber gerenciar não, tem que saber gerenciar frustrações, tem que entender que tem que ter um porquê que a gente faz uma coisa. E nessa busca dos porquês, só para entrar num segundo ponto que eu acho que é muito valioso aqui para contribuir com vocês, é que eu estava em Nova York na Semana de Moda, logo no início essa minha carreira de jovem empreendedor, e eu vejo na vitrine do Ralph Lauren uma camiseta com um símbolo azul do câncer de mama. E eu fui lá e perguntei por que vocês estão fazendo isso. E eles disseram, porque aqui na América 7 em 10 mulheres desenvolvem potencialmente o câncer de mama. E a indústria da moda e os ícones da moda decidiram fazer um movimento para chamar a atenção de que a mulher pode se empoderar, fazer um autoexame e aumentar em 90% a chance de sobrevivência. Comprei 2 camisetas, vim para o Brasil, fui para Blumenau, falei com o Fábio Hering, falei, vou fazer essa campanha aqui. E escutei muitos conselhos para não fazer. Porque não ia dar certo, porque ia vender pouca camiseta, porque se na América vendia 600 mil, aqui ia vender 60 mil e não ia fechar a conta. E quero dizer, se eu tivesse escutado os conselhos dos ditos especialistas, não podia te dizer a alegria que eu sinto em poder cada vez contar que aquela ideia virou uma iniciativa que promoveu 14 milhões de camisetas só no Brasil. Uau! E esse negócio seu da Elite gerou quantos milhões ao longo dos anos aí? Quanto de receita? Se puder abrir assim, mais de tanto, só pra galera ter uma ideia assim. Pra quem não tinha $50 mil. Para quem não tinha $50 mil, eu posso te dizer que nesse, sei lá, o ciclo que eu fiquei lá diretamente, que foram 6 anos, mas certamente mais de $15 milhões. Uau! Só das comissões que geravam, né, as modelos brasileiras no exterior, eu te diria que no final eram quase $10 milhões por ano. Uau. Das comissões que elas produziam. Então, foi um negócio importante, a agência se consolidou como uma das maiores dentro do grupo das agências da Elite.
E foi assim, mais do que tudo, você fala de uma coisa de network, né? Que aqui o grande objetivo é promover e levar essa mensagem. Eu prefiro chamar de confraria, porque quando você estabelece um vínculo com alguém num nível de confrade, é outro nível. Foi o que eu consegui desenvolver ao longo da vida com o John Casablancas. Nós éramos realmente confrades. Era um brotherhood, era uma irmandade. Nós éramos amigos de farra, amigos de negócios, amigos de vida. E eu tive o privilégio de ser escolhido por ele para cuidar do funeral dele. Uau. Então, assim, você viver um ciclo de vida e o final da vida fazer parte desse processo, essa catarse de você entregar o teu amigo. E eu não sei se vocês assistiram um filme que eu adoro reassistir, que chama-se A Última Viagem, com Morgan Freeman. Eu assisti, muito bom. Bom, e aquele filme tem uma passagem que, para mim, é a melhor mensagem que eu posso deixar aqui, se não uma das melhores. É quando os dois estão em cima de uma pirâmide do Egito e que o mecânico pobre fala com o milionário, dono dos hospitais, o seguinte: você sabia que para você ascender ao reino dos céus você precisa responder a 2 perguntas antes? Primeira, você encontrou alegria e felicidade na sua vida? E segunda, a sua vida e as suas escolhas trouxeram felicidade para a vida de outras pessoas? Se não conseguir responder essa pergunta, hoje para tudo, pega um papel em branco, uma caneta Bic e começa a reescrever sua biografia, porque alguma coisa está errada. A felicidade precede o sucesso. Isso é meu mantra na minha vida. Se eu não conseguir estar em sintonia com esse conceito, não vai acontecer como tem que acontecer. Enfim, então essa tem sido a minha vida. Bom, você trouxe aqui no início do programa falando sobre essa aventura que foi me tornar sócio do John. Mas antes de você falar do Donald Trump, essa aí é a cereja do bolo, que eu quero que você deixe daqui a pouquinho. Mas antes de falar do Donald Trump, conta hoje aí do que você está empreendendo, quais são os seus negócios. Fala um pouquinho dos negócios hoje. Eu voltei ao Brasil, né, depois de 14 anos. Voltei aqui no final do ano passado. Eu passei 11 anos em Miami, na ilha de Key Biscayne. Os últimos 3 em Portugal. Fui prospectar negócios em Portugal. Quero dizer que foi uma boa experiência. Eu sou um cidadão luso brasileiro, mas quero dizer que Portugal é o país do talvez demorado. E eu estou acostumado na escola da vida do não rápido. Eu prefiro não rápido. Não me cozinha o galo. Eu prefiro que você me diga: não gostei, não gosto, não quero fazer negócio com você. Tá tudo bem. Só não precisa não responder. Uma não resposta não é uma resposta. É falta de educação. Eu acho que existe um mínimo entre nós, pessoas de bem, que empreendem. Se eu te mando uma mensagem, uma proposta, você não precisa aceitar, você não precisa gostar. Você pode dizer: obrigado, Belino, pela mensagem. Não me interessa. Um abraço. Querido, perfeito. Resolvemos um problema. Vamos para o próximo. E então, assim, eu voltei para cá e quero te contar que eu acho que isso ele é o ponto, né, assim, que marca esse meu retorno ao Brasil. Eu fui convidado por um agente meu que responde pela proteção das minhas marcas, dos meus negócios, que ele me incentivou a proteger a minha marca pessoal, Belino, que é como todo mundo me conhece. Eu fiz esse registro, tive uma proteção ampla e junto com esse registro veio um laudo de avaliação da marca. Uma coisa que esse escritório produz para grandes indústrias, para grandes empresas, que é a avaliação do seu bem intangível. E eu tive uma avaliação que me chamou a atenção, que a minha marca pessoal valia 78 milhões de reais. Achei aquilo interessante, fiquei feliz de receber aquela trajetória contada num laudo de avaliação. Trouxe meus advogados e meus contadores e propusemos à junta integralizar aquele ativo intangível como um bem, como um ativo no meu balanço. E foi, para minha surpresa, aprovado, deferido, e minha companhia teve uma ampliação de capital de 78 milhões por conta da minha marca pessoal. Uau. Eu estou contando isso só porque não é pelo valor e nem pela ampliação do capital, mas é para falar de uma coisa importante chamada reputação. O quanto que as pessoas estão se preocupando realmente em investir na sua marca. Sua marca não é aquilo que está na camiseta. Sua marca é aquilo que te precede. É aquilo que quando você pega o telefone e liga para uma pessoa, ela te atende com alegria. Porque ela sabe que você não está ligando só para te vender alguma coisa. Ela está ligando talvez para saber como é que você está. Está ligando para saber ou para te contar uma história que não necessariamente é uma venda, mas é simplesmente compartilhar. E se você constrói uma vida assim, um relacionamento assim, as portas estão sempre abertas.
E hoje eu consegui precificar essa minha conduta dessa minha trajetória, que não só foi integralizada no balanço, mas eu fui convidado para a plataforma que representa a Bolsa de Valores Humanos nos Estados Unidos, que é a Human IPO, e fiz o IPO da minha marca pessoal. Show. Então, de novo, não é Bovespa, não é New York Exchange, não. É IPO pessoal. Então, você pode sim ter uma marca que vale, percebida, e você pode dar realmente liquidez a isso. Se você aplicar, e hoje com a tecnologia da tokenização, né, blockchain, que permite que você compartilhe enfim, esse tempo. Porque as minhas ações elas são metrificadas em horas e na fragmento em minutos. Então, eu tenho 500 horas, que são 30 mil minutos, listados na Bolsa de Valores Humanos. Então, hoje, basicamente, a minha grande agenda hoje é ser um acelerador de pessoas. Belino, o que te motivou a criar o School of Life? Qual foi o maior desafio? Zanon, na verdade, o grande desafio, foi uma grande motivação, que foi reconhecer que eu tinha que compartilhar essas minhas experiências, né? Que eu adquiri na minha verdadeira escola da vida. Então, foi esses exemplos, essa maneira de me relacionar com as pessoas, de me relacionar com as minhas frustrações, de como gerenciar os nãos que eu recebia, né? E como fazer disso um incentivo, um empurrão e não um freio, né? Então eu entendi que eu precisava criar esse tipo de plataforma para compartilhar, por meio de mentorias, de masterminds, enfim, as minhas palestras que eu faço ao redor do Brasil e fora. Então, a Escola da Vida vem com esse propósito. Eu lanço um livro lá em 2008, crio a School of Life nos Estados Unidos, porque eu estava morando já lá nos Estados Unidos, e ela é realmente o meu projeto legado, assim, é aquilo que me motiva de fato todos os dias, porque tudo que eu faço e todos os negócios que eu tenho, seja na área imobiliária, enfim, eles estão, de alguma maneira, eles estão baseados na minha liderança. E a minha liderança vem da minha filosofia de vida. E a minha filosofia de vida chama-se Escola da Vida. Então, não só algo que eu pratico e coloco todos os dias na prática, mas com aqueles que estão próximos de mim, que também compartilham da mesma filosofia de vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Belino, que tem a ver com isso que você falou. Eu ouvi bastante, vi assim, cara, que o que você fala tem muito a ver com o meu pai falava pra gente. Ele falava, cara, as coisas não é do dia pra noite. Não é... que eu fiz um dia uma pergunta pro meu pai, como que você percebeu que os negócios andaram? Ele falou, filho, nunca foi do dia pra noite. Você vai construindo. Meu pai era feirante, construiu uma empresa aí com mais de 50 anos. E eu vejo hoje que a tecnologia, ele traz para o jovem uma sensação que tudo acontece muito rápido. É verdade. Né? Então eu vejo meu filho. Meu filho, ele não entende que tem programas de televisão que ele passa de segunda-feira e não passa de terça. Para ele é tudo Netflix. É tipo, eu assisto a hora que eu quiser e ponto. O iFood trouxe isso, o Uber e entre outras empresas. Quando você traz isso para a escola da vida e você senta com um jovem, e o jovem hoje tem essa sensação de que tudo acontece assim, como que você trata isso nesse jovem? Como que você consegue mostrar para ele, cara, ouve a minha história, que você vai entender que não é nessa linha, né? Você sabe que é engraçado você fazer essa pergunta, porque já me perguntaram, por exemplo, se tivesse acontecido a história da Elite hoje, né? Como é que eu faria a abordagem ao John Casablancas? Se eu iria estar mandando uma mensagem para ele no Instagram ou no LinkedIn, né? Eu falei, absolutamente não. Eu não mudaria nada. Eu teria continuado usando a mesma estratégia e teria ido lá de courier. Porque ainda mais hoje, você precisa ser percebido. Então, chegar lá como courier era um jeito de chamar atenção. Mandar um Instagram é mais um, que ia ficar perdido no meio, né, de um spam ou de uma lista lá. É como você hoje mandar uma carta escrita à mão. É isso. Chama mais atenção do que um e-mail. Bom, posso lhe dizer que não foi uma vez, foram várias, que eu, em eventos, que eu sou convidado a fazer uma palestra, conto a minha história, falo da Escola da Vida, falo do programa que eu organizo lá na Itália, num pequeno vilarejo que tem 94 habitantes, que se chama Belino. Imagine você, que obviamente... o prefeito já queria me passar a faixa, porque ele foi eleito por 74 votos. Esmagadora maioria.
Já está no 5º mandato, quis me passar a faixa. Falei, não, muito obrigado, fica com você com a faixa, me passa a chave, me deu a chave da cidade, eu volto aqui, mas não quero essa responsabilidade. E o que acontece é que eu chego para as pessoas e digo o seguinte, vocês querem viver essa experiência? De fato. Então me conta a sua história, para eu entender se faz sentido mesmo. Só que deixa eu te explicar. Não vai ser nem por WhatsApp, nem por e-mail. Papel e caneta escrito à mão, não é a máquina. E me mande a carta, meu amigo. São centenas. As pessoas adoram. E quando você escreve, tem uma relação emocional. Quando você faz o cursivo, escreve uma coisa, você está colocando a tua emoção ali. A gente precisa resgatar as pessoas serem mais humanas. Eu acho que isso é muito importante, porque nós somos seres humanos. E a gente precisa viver essas experiências, a gente precisa se emocionar, a gente precisa se conectar com as pessoas, a gente precisa escrever cartas, seja cartas de amor, né? Ou cartas de negócio, por que não? E essa tua pergunta é muito interessante, porque a minha resposta foi exatamente essa. Eu continuaria fazendo exatamente igual. Eu poderia aproveitar de algum recurso para facilitar, mas eu não deixaria de ter me vestido de courier para viver aquela experiência, que hoje nas minhas palestras eu ainda com alegria coloco a jaqueta da DHL para contar não os sucessos e as aventuras do deal maker, não, mas do dream maker, o cara que sonhou e acreditou que podia mudar a sua vida a partir de uma vontade muito grande de fazer as coisas. Então, enfim, essa é um pouco da minha história. Ô Belino, mas a pergunta que não quer calar. A gente sabe que você é o cara das conexões, você conseguiu, cara, uma proeza. Se conectar com um cara que é bilionário do mercado imobiliário, é um dos caras mais influentes que eu conheço e já ouvi falar. Tem acesso à Rússia, à China, onde ele quiser acessar, ele acessa. Foi, inclusive, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como é que você conseguiu essa proeza, cara? Então, querido, de novo, né? Para não parecer que eu estou minimizando, né, o fato, né, que foi relevante, mas foi baseado e resultado daquela confraria que eu falei aqui há alguns minutos. Porque quando eu tive a ideia na varanda da minha casa, tomando um vinho, que eu iria propor a ele participar de um projeto imobiliário comigo, e obviamente escutei mais uma vez, você tá louco? Eu falei, óbvio. Se você não me disser que eu estou louco, é que eu estou com problema. Se eu não escutar que eu estou louco pelo menos uma vez por dia, tem alguma coisa errada comigo. Você vai dizer, Belino, você não é mais aquele, você não é mais o mesmo. Essa marca não vale mais 78 milhões. Talvez vale 78, né? Porque você não é mais louco. Então, o que aconteceu é que eu, ao sair daquela conversa, passei a mão no telefone e liguei para o John Casablancas, porque sabia que eles eram amigos de solteiro, amigos de farra, lá em Nova York. E contei a ele o projeto. E ele ficou encantado. Ele falou, querido, o não a gente já tem, não é assim mesmo? Eu vou tentar. Então, eu vou mandar uma carta para ele, um fax para ele. Já não era Telegram. Já não era Telegram, já tinha evoluído. Você já estava com quantos anos de idade? Não, 30 aí já tinha 37 anos. Cara, mas também querido, e aí é o seguinte, aí ele falou, vamos mandar um fax. O não a gente já tem. A chance dele responder é pequena, mas vai que responde. Eu vou te apresentar. Querido, ele falou, prepara aí a apresentação. Ele falou, só tem uma coisa, hein? Corre o risco de dar certo. É o contrário, né? Que corre o risco de dar errado. Não, corre o risco de dar certo. Se der certo, eu quero um terreno nesse projeto, hein? Falei, tá resolvido. Eu vou te explicar quanto que valeu esse fax, tá bom? Um fax, meu amigo. E aí, ele mandou o fax. E aquele meu amigo que estava comigo, que veio me contar essa história, que achou que era uma loucura, foi de férias, voltou uma semana depois, já tinha preparado tudo, apresentação, fax. E eu estava na casa dele almoçando. E estava mostrando para ele a apresentação que eu mandei para o escritório do Trump. E no home theater dele não pegava o celular. Naquele dia resolveu pegar. Tocou. E era a secretária do Donald Trump. Uau. Portanto, você podia atendê-lo naquele momento. Bom, pré-infarto, que eu quase entrei, né? Eu falei com o homem, foi simpaticíssimo, uns 15 minutos, respondendo ao fax do amigo. Não falou de negócio nenhum no momento, querido. Cadê aquele homem? Como é que ele me deixa em Nova York? Foi pro Brasil? O que é isso? Pô, perdeu a cabeça? Bom, e assim ficamos uns 15 minutos. Ele falou no final, olha, ele está dizendo que você tem uma ideia aqui que eu vou gostar. Cadê? Qual é a ideia?
Falei, mas eu mandei um PowerPoint aí para você. Ele falou, mas eu não recebi. Você mandou para que e-mail? Aí eu falei, ele falou, não, manda aqui para minha... Manda de novo, Ricardo, para minha secretária particular. Eu vou receber e te ligo de novo. Não é que ligou uma vez, ligou duas. Uau. Bom, querido, tá lembrado que antigamente não era Wi-Fi, querido, era dial-up. Sabe? Ok, era isso aí. Pra sair um PowerPoint de 1 mega, era com vassoura, assim, porque não saía, eu nervoso, e o negócio tinha que mandar pro homem o negócio. Bom, resumindo, saiu. Te juro por Deus, 5 minutos depois, liga ele de novo. Adorei, fantástico. Pode vir aqui, semana que vem, segunda-feira, 9 horas da manhã, fala com a minha secretária, tá combinado. Eu desliguei, falei pro meu amigo, não fala comigo. Não dirija a palavra. Eu quero um copo de uísque sem gelo, que eu vou tomar agora. Do bom, porque né? a adrenalina tá daquele jeito. Querido, isso devia ser uma terça-feira. Na segunda, às 9 da manhã, eu estava no escritório do homem. Quero dizer para você que o assunto ainda estava em tamanha nível de conceito, que não tinha nenhuma consistência para eu defender uma tese, até porque eu não sou desse segmento. Mas eu estava lá. Estava criada a oportunidade. Eu entrei na sala. Obviamente, aquele cara simpático não estava. Era o irmão gêmeo, não sei. Porque estava de mau humor, cheio de problema. Nem levantou para me cumprimentar numa sala enorme, ali no 27º andar da Trump Tower. Eu entrei e fiquei no meio da sala. E ele sentado, com 2 pessoas na frente, e eu não entendi bem a cena. Aí ele falou, olha, Belino, desculpa, eu tô num mau dia. Nossa. Cheio de problema. Tá aqui meu advogado, tá aqui meu vice-presidente de desenvolvimento. Quanto tempo você demorou mesmo para chegar do Brasil aqui? 9 horas. Ele falou, ok, you have 3 minutes. 3 minutes. 3 falei, minutos. Tá brincando. É pegadinha, não é possível. não é possível. Aí eu tinha a cara dele querido, eu fazer tinha isso, 2 né? possibilidades. Travar, esperar os 3 minutos passar, porque não passam, né? Você sabe como é que é isso, né? Não passa. O mundo vai acabar 3 minutos. Bom, Mas só um adendo. Nessa semana antes da reunião, você se preparou para estar lá com ele? eu sempre digo o seguinte, Zanon, eu me preparo para o imprevisível. Eu não me preparo para o previsível. Porque não tem tese possível com um homem desse. Você dar uma aula que é de real estate para o homem, do mercado imobiliário, esquece. Eu gosto de me preparar para o imprevisível. Para o que der e vier. Ok? Bom, veio, né? Você pediu. Veio o mais imprevisível possível. 3 minutos. Não podia ser mais imprevisível. E aí eu tinha algumas hipóteses. Chegar para ele e tentar convencê-lo durante 3 minutos que ele tinha que me dar 1 hora. Você acha mesmo? Quando o cara te diz que você tem 3 minutos, ele quer te ver livre dele em 3 minutos. Ele não quer escutar a tua história. Ele quer que você zarpe em 3 minutos. E aí eu tinha a última hipótese, querido, enfrentar o desafio. Aí eu aprendi uma coisa na escola da vida, é que você não tem que ter sempre as respostas certas, mas tem que estar preparado para fazer as perguntas certas. Aí eu cheguei, como só tinha 2 minutos e 50 segundos entre tomar essa decisão, eu falei, não vou nem lhe apresentar o projeto, mas quero aproveitar que estou aqui, só tenho 3 minutos para te fazer algumas perguntas. Você sabia que no Brasil nós temos a 2ª maior frota de jatos privados do mundo? Helipontos, número 1 do mundo em São Paulo? Você sabia que uma Ferrari em São Paulo custa 2,5 vezes mais do que custa aqui em Nova York e tem fila de espera e tem gente que paga até $100 mil de ágio para comprar o lugar na fila do sujeito que está lá para comprar a Ferrari? Não. Você sabia que a loja da Tiffany's que tem aqui embaixo tem uma só em Nova York, em São Paulo tinha 2 na época. Uma nos Jardins, outra no Shopping Guatemi. Você sabia que as vendas de Louis Vuitton, de Chanel, de Prada no Brasil são assim, semelhantes às vendas por metro quadrado das vendas na Ásia? Não. Então deixa eu te dizer, você não sabia e é normal, porque no Brasil a gente tem uma sociedade de consumo compulsiva de ricos que compram essas marcas que são aspiracionais. Então eu acho que você está atrasado, porque a sua marca é símbolo e status de luxo e de exclusividade no segmento imobiliário. Uau, cara, que perfeita colocação. Querido, não demorou 3 minutos. Ele abriu um sorriso, falou, eu vou te dizer uma coisa, ele me falou, eu não sei que projeto você trouxe. Não me importa. Mandou os caras embora, falou, senta aqui. Uau. Chegou para o advogado e falou, quando eu terminar com conversa com ele, quando eu terminar, você entra com ele na sala de reunião e não sai, porque esse cara, você tem que assinar um acordo de intenções com ele, porque esse vai fazer. Ele entendeu o valor da minha marca.
Zanon, naquele mesmo dia, às 7 da noite, eu recebi a minuta. No dia seguinte, às 11 da manhã, estava assinado o meu contrato com ele. Eu voltei para o Brasil. Em um mês, eu fiz um fundo de 100 milhões com investidores querendo aplicar nessa operação, que nós, inclusive, resultando a compra de uma área muito importante no interior de São Paulo, em Itatiba, onde seria incorporado esse clube de golfe, esse complexo de golfe, que por razões XPTO houve uma mudança de rumo, os meus investidores preferiram mudar o conceito, marca, etc., o que me trouxe uma oportunidade extraordinária de vender minha participação. O meu grupo tinha 55% do negócio como empreendedores, sem capital. Então, eu desinvesti minha participação quando eu fui para os Estados Unidos. E acredite se quiser, o projeto nunca foi incorporado, com todos os milhões aplicados. Ganhamos muito dinheiro e agora voltei e fui convidado a realmente reincorporar o projeto sob uma nova perspectiva, com um novo sócio, que é Alphaville Urbanismo. E aqui estou no Brasil para desenvolver e concluir um capítulo de um novo projeto que começa num projeto antigo, que tinha uma semente lá e tinha que acontecer. Então, quando você deixa a porta aberta, de novo, é o valor da sua marca, da sua reputação. É isso. O que falam de você quando você não está perto. É isso aí. Se isso as pessoas que estão nos assistindo entenderem, a gente cumpriu a nossa missão nesse capítulo desse teu podcast. Vamos falar sobre network. Como construir um network que realmente gera resultado? Como ser intencional nisso aí, na tua visão? Então, eu acho que não pode ser intencional. Então, a resposta à sua pergunta é não ser intencional. Eu não posso estabelecer uma relação de confiança com você intencionalmente. Querendo algo em troca. Não. Primeiro tem que servir, para depois ser servido. Tem. Quando você me liga e me faz um gentil convite, e é uma oportunidade para você e para mim, porque quem está na nossa posição, é importante compartilhar, transmitir, contar o que está acontecendo. É importante. E também pelo nosso propósito de transformar a vida de outras pessoas e inspirar. Quanto tempo precisa para responder, ajustar uma agenda, para atender um convite? Um dia, 5 minutos, uma semana, para se parecer importante? Desculpa, meu amigo. As coisas não podem ser intencionais, elas têm que ser espontâneas. E elas têm que estar baseadas numa troca legítima, honesta e sincera. Quando é assim, o network funciona. Porque eu tenho certeza que quando eu fizer um convite a você, talvez você não demore tanto quanto, ou demore o mesmo tempo. Mas você vai lembrar que o seu convite foi atendido com o mesmo carinho. Nossa, eu te liguei ontem, foi muito assim. Cara, eu tenho uma viagem aqui, mas eu vou dar um jeito. Eu vou de manhã aí, mas eu tenho certeza que não foi intencional. Não temos nenhum negócio na mesa. Sim. Mas é por pura gentileza. E a gentileza é um dos maiores argumentos para você construir um network eficiente. Ele não deve ser intencional, ele deve ser sincero e baseado em gentileza. E gentileza a gente troca. Perfeito. É uma conexão genuína, né? É genuína. Faz uma conexão porque para mim tá sendo legal, assim, porque a gente tem pouca oportunidade de ouvir os passos que a pessoa levou e as dificuldades que ela enfrentou. E parece que a gente tem pouco tempo para isso, né? Você sabe uma coisa? Eu escrevi um livro que foi muito divertido. Muito divertido. Eu vou até deixar aqui uma provocação para quem está nos assistindo. E é uma frase que eu sempre pensei, né, quando eu me encontrava com alguém que não dava certo. O cara tentava e não dava certo. E era uma frase que eu acabei traduzindo como título do livro, que é o seguinte: ninguém é fudido por acaso. Essa era uma frase que era recorrente na minha cabeça. E qual é a base disso? É que sucesso não é golpe de sorte, meu amigo. Mas fracasso não é golpe de azar. O fracasso é resultado de uma atitude que eu chamo de coitadismo. É quando você terceiriza para os outros aquilo que você deveria fazer. Quando dá errado, você aprende. Sim. Você não tem que se envergonhar. Você aprende no erro para encurtar o caminho para o sucesso.
É tão simples quanto isso. É filosófico, sim. E eu acredito e gosto de ter uma filosofia de vida. E a minha filosofia é a escola da vida, que é a prática. Como que chama esse livro aí? Chama Ninguém é Fudido por Acaso. Uau. Ninguém é fudido por acaso. Não, mas peraí. Desculpa. Vamos lá. Desculpa te cortar. Vamos convidar aqui a todos que estão nos assistindo, você vai botar num crédito, tem um teste, que é o Fudidômetro. Você vai no fudidômetro.com.br e faz o seu teste, como diz minha amiga Natália Arcuri, para saber o seu grau de fudência. Então você vai entender em que ponto você está. Quão fudido você é. Quanto fudido. E aí se você for fudido clássico, ou fudido total, ou não é fudido, e aí você vai ler assim, as sugestões. Porque é uma brincadeira, mas brincando, querido, às vezes é importante a gente saber quanto fudido a gente está. Inclusive eu fui dar uma entrevista pro Danilo Gentili e ele perguntou, mas você... que agora é foda. Tu é foda. Tu já foi fudido? Eu falei, muito fudido. E todos nós, em algum momento, estamos foda ou estamos fudido, querido. Quem não tá? Me conta, querido. Desculpa. Isso não existe. É que eu quero fazer um desafio com a galera que vai assistir o podcast. Vamos lá. Que é o seguinte, quem tiver a ideia mais diferente, muito parecido com o que ele passou, com o Rie, a gente vai conseguir esse livro assinado por ele e a gente vai mandar pra tua casa. Mas deixa o comentário aí, ó. Escreve qual é a ideia no comentário pra gente poder escolher junto. Mas peraí, vamos fazer o que nós falamos aqui. Você vai dar o seu endereço de correspondência e esse livro vai ser sorteado em quem mandar uma carta escrita. Nós vamos dificultar. Com selo. Todo mundo sabe qual é a nossa empresa. Ok. Todo mundo sabe o endereço. Tá perfeito. A carta tem que chegar lá. É isso, que nem eu. Ninguém me deu o endereço do João Casamento. Ele deu um jeito. A carta chegando lá, a primeira carta que chegar lá, vai ganhar esse livro assinado por ele. Combinado? Deal, fechado. Show. Compromisso feito. Tamo junto. É assim que a gente transforma as pessoas. Me explica esse negócio da NFT, porque eu achei interessante que você falou que você abriu um IPO pessoal, colocou isso dentro de um blockchain. Então, quer dizer, as pessoas podem comprar o teu tempo. Isso. E aonde que o cara acha isso? No Human IPO, tem lá a Bolsa de Valores Humanos, tem um endereço, que tem meu ID, eu posso depois deixar para vocês compartilharem, né? E a pessoa vai lá e ela acha. Então ela pode comprar 1 minuto do meu tempo, especulando que eu vou continuar valorizando o meu tempo, ou ela pode comprar um pacote de tempo e usar para ela própria numa mentoria ou uma palestra. E aí você colocou o NFT junto. Sim. Hoje ele compra esse token aí, isso, que pode ser uma mentoria, pode ser um mastermind, pode ser uma palestra. Aí tanto faz. Aí você vai fazer um bid comigo. Você vai dizer, olha, eu quero te fazer uma proposta, eu quero comprar 1 hora do seu tempo. E a partir de quanto o seu investimento? Então, aí o que aconteceu? Nós temos um amigo querido em comum, que é o João Kepler, com quem eu criei um fundo, que é o primeiro, pool de investimentos, que chama Mentor SA. Eu e mais 13 grandes empreendedores, o Wizard, Natália Arcuri, o Chaim Zaher, o Janguier Diniz, enfim. Cada um de nós aportou em tempo o equivalente a R$150 mil, o que quer dizer, são 6 horas a R$25 mil a hora. Então, a nossa hora está precificada num pool de investimentos, certificado, por sua vez, pela Bossa Nova, em R$25 mil. $5 mil. Que o meu minuto vale 83,33. Esse é o valor da minha ação. Show de bola. Ô, Bellini, pra gente finalizar, eu queria te fazer algumas perguntas, assim, bem objetivas, assim, papum. Por exemplo, um lugar. Portugal. Uma comida. Bacalhau. Um sonho. Ai, querido... Continuar empreendendo e fazendo o que eu faço todos os dias, com alegria. Um arrependimento. Ter demorado mais tempo para fazer o que eu tinha que ter começado a fazer na minha vida. E um acerto para a gente finalizar? Acreditar que a reputação está acima de qualquer coisa e a felicidade vem à frente do sucesso. Show de bola. Então é isso aí, né, Gustavo? Que aula, hein? Que aula, hein? Meu Deus, cara, aprendi demais aqui. Queria te agradecer o seu tempo. Eu sei que você tá corrido aí. Mas, cara, conte comigo aí, eu e o Gustavo aí, as portas vão estar sempre abertas, pode ter certeza disso. Primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade e dizer o seguinte, realmente o tempo, ele é um bem muito valioso. E o tempo vale mais do que o dinheiro. Inclusive o dinheiro você deixa no banco, de um dia para o outro ele continua lá. O tempo não. O tempo é como gelo, ele derrete. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é investindo o meu tempo para continuar no meu propósito de transformar pessoas.
O que eu fiz aqui foi um investimento de tempo. Eu não vim perder tempo. E quando eu invisto esse tempo agora, e você divulga ele amanhã e para milhares de pessoas, eu tive o retorno do meu investimento. Então eu me sinto agradecido de poder ter a oportunidade de ter investido tempo nessa mesa com vocês, com todo o time, com toda a equipe, que vai permitir criar desse encontro casual uma mensagem que poderá inspirar outras pessoas. E aí o meu investimento valeu a pena. Aí eu tive o retorno do meu investimento. Show. Obrigado, viu? Tamo junto.